Henker que vive duas vezes. Capítulo 361. Cha Jeong-woo, 7. Capítulo 361 Cha Jeong-woo, 7. Equipe. HH. Yahiko, quintas-feiras. Claro que sim, o culpado está entre os membros. Vieira Dum examinou meu corpo e franziu a testa. Após vários testes, a cor vermelha, o que significava que eu estava em estado crítico, apareceu. Isso significava que alguém havia me envenenado por um longo tempo com tanto cuidado que minha característica, adaptabilidade perfeita, não foi capaz de capturá-lo. Artia era um clã muito fechado. Mesmo depois de nos tornarmos um clã grande, aceitamos apenas alguns membros. Era impossível aderir se você não fosse recomendado por alguém que eu conhecia ou aceito pela maioria após votação. Foi por isso que, embora nossos números fossem poucos na guerra, nosso vínculo e confiança um no outro eram superiores. Havia até alguns que estavam prontos para dar a vida pelo clã. Foi assim que Sadi morreu. Depois de ser pega em uma armadilha por inimigos, ela se ofereceu para desviar a atenção deles para que o resto dos membros do clã pudessem escapar. Era óbvio como Kun KHR, que estava inconsciente devido a uma lesão, se sentiu naquele momento. Mas, uma tentativa de assassinato? E foi um pouco embaraçoso dizer isso sozinho, mas eu era o líder e centro do clã. Se soubesse que fui envenenado por tanto tempo, haveria desconfiança entre os membros do clã. Além disso, todos estavam passando por momentos difíceis com a licença de Kun KHR. Não consegui colocar lenha no fogo. Vieira. Sim. Eu falei, colocando minha camisa de volta. Não conte isso para ninguém. Se perguntarem, diga apenas que é porque trabalhei demais nos últimos dias. Mas, por favor, não quero deixar as pessoas mais desorientadas. E desde que descobrimos, podemos começar a tratá-lo. Você é tão. Vieira Dum olhou para mim com frustração. Ela parecia ter muito a dizer, mas apenas sorriu enquanto balançava a cabeça como se nada pudesse ser feito. Mutar, você geralmente é astuto como uma raposa, mas denso como um urso quando se trata de coisas assim. Embora seja por isso que eu gosto de você. Rindo, ela me abraçou. Eu a abracei de volta e ri. Um urso. Pode ter sido refletido pelo meu desejo de seguir meu irmão nesse aspecto. Mesmo assim, fiquei grato por ainda estar vivo. Achei que ia morrer quando caí. Não. Na verdade senti como se tivesse morrido. Aliviado pelo fato de que era apenas uma preocupação desnecessária, puxei-a com mais força para mim. Ficamos assim, sentindo o calor um do outro. Fiquei feliz naquele momento. Eu não sabia que era veneno. A paz que tivemos durante algum tempo foi rapidamente quebrada. Má notícia. Houve outra bomba lançada em nosso clã com a notícia que Leonard trouxe. Amigo, o que é isso? Com KHR, aquele bastardo maluco. Leonard não conseguia falar direito porque tinha corrido até aqui. Por um momento, a ansiedade passou por mim. Pensei no rosto de Kun KHR quando ele se curvou pedindo desculpas. No final, ele parecia ter tomado uma decisão sobre alguma coisa. Por que eu não fui capaz de dizer naquela época? Antes que Leonard pudesse falar, rapidamente apressei meus companheiros. Valdebiche, pegue os assassinos de dragões. Vieira, verifique quantas quimeras podemos usar no momento. Baal, Leonte, verifiquem nossa mão de obra. Rápido, agora. Todos os membros do clã correram, provavelmente pensando a mesma coisa que eu. Porém, ninguém falou sobre a ansiedade que sentiam. Foi porque as palavras poderiam se tornar realidade. O pensamento que tive de resgatar Kun KHR foi o único que passou pela minha cabeça. Mas quando chegamos à base temporária da Bloodland, ficamos ali inexpressivos por um tempo. A cabeça de Kun KHR estava pendurada em um poste, o rosto ainda contorcido de raiva. O sangue escorria abaixo, ainda não seco. Rachadura. Meu coração que deu errado estava se despedaçando lentamente. Foi a partir de então, os membros do clã não conversaram. Todos nós criamos estratégias durante conferências quando havia uma guerra e discutíamos nossos inimigos, mas era raro falarmos sobre assuntos pessoais. Parecia que estávamos apenas lutando quando precisávamos lutar e descansando quando precisávamos descansar. Todo mundo estava cansado e pronto. Valdebiche e Leonard tentaram levantar a atmosfera, mas todos apenas sorriram amargamente. O som de risadas felizes não podia mais ser ouvido. Eu também queria liderar o clã adequadamente. Mas como o veneno do diabo entrou em meu coração, foi difícil fazê-lo. Como eu estava controlando as convulsões e me concentrando na guerra, não tive coragem de olhar ao meu redor. A razão pela qual eu não estava tão preocupado foi provavelmente porque acreditava que as coisas voltariam ao normal. Eu não sabia que minha fé infundada estava deixando os membros do clã mais exaustos. A atmosfera afiada que parecia andar em cima de facas explodiu. Com Baal. Aspas. Então ele passou para o dragão vermelho. Todos os membros do clã se entreolharam sem dizer nada. Foi tão chocante. Embora não tivéssemos nos falado recentemente, um camarada que caminhava ombro a ombro conosco passou para os inimigos. A atmosfera não pôde deixar de ficar desanimada. O problema é que ninguém previu isso. No entanto, as mudanças não terminaram aí. Só foi difícil na primeira vez.
Éter saiu. Horst ficou cego pelo dinheiro que os inimigos ofereceram e morreu enquanto tentava me assassinar no meio de um campo de batalha. Bailuk saiu com um sorriso depois de plantar veneno em mim. O veneno do diabo que havia se acalmado piorou um pouco e meu coração de dragão foi completamente destruído. Valdebiche desapareceu um dia sem dizer nada e Leonte me apunhalou no coração depois de me colocar numa armadilha. Leonard tentou me acalmar, mas não aguentou e partiu para o mar do tempo. Outros clãs que expressaram boa vontade comigo também viraram as costas. Os lugares que ajudei, os lugares que juraram lealdade a mim, lugares que prometeram amizade. Eles se autodenominavam minhas asas quando eu estava brilhando intensamente. Mas quando caí na escuridão, eles fingiram que não me conheciam. Eu recusei. Como todos poderiam ir embora? Como todos poderiam virar as costas? Como? A confiança voltou para mim com a traição. Morri várias vezes nesse processo e fui revivido repetidas vezes. Minha decisão de conseguir o elixir mal me ajudou. Quando recuperei o juízo, a Duna de Vieira foi a única que ficou para trás. Meu amante, meu tudo. Se eu tiver você, tudo bem se o mundo inteiro me abandonar. Posso começar de novo e posso acordar. Ufa! Você sempre foi alguém que brilhou como as estrelas no céu. Embora você parecesse arrogante e orgulhoso, você era caloroso por dentro. Mas, eu não quero ver você patético assim. Eu só quero lembrar seus momentos brilhantes. Tudo bem, certo? Uma espada que doeu mais que a de Leonte acertou minha ferida que mal estava fechada. Mas o que doeu mais do que isso foram as palavras do meu amante. Consegui perceber quem era o culpado por trás do veneno do diabo. Eu te amo. Ela sussurrou em meus ouvidos e desapareceu. O céu estava caindo. Mas... Os olhos que me olhavam com tristeza. Que tipo de cara eu estava fazendo? Estava amassado de dor ou irritado? Ou, foi dominado pela tristeza? Não se mostre novamente, sempre. Ananta. Uma mulher a quem eu estava grato por ter ficado ao meu lado arruinado até o fim. Embora soubesse que ela gostava de mim, rejeitei-a. As emoções de Vieira Dum foram mais importantes para mim. Eu fui um tolo, um idiota que não sabia ler as pessoas. Foi por isso que tive que afastá-la. Eu não tinha esperança. A situação ao meu redor era pior. Eu não poderia puxar aquela pessoa linda e gentil para essa bagunça. Ananta hesitou em seus olhos enquanto olhava para mim. Ela parecia querer dizer alguma coisa. Seus olhos estavam cheios de pena. Então, ela mordeu o lábio inferior como se decidisse algo e falou com olhos firmes. Qualquer coisa. A força em sua voz tocou em meu coração. Achei que tivesse sido destruído há muito tempo, mas parecia que ainda poderia cumprir algumas de suas funções. Farei tudo o que puder para proteger. Com essas palavras, ela foi embora. Eu desabei onde estava. Sem fazer barulho, chorei. Queria gritar inúmeras vezes para ficar ao meu lado. Que eu estava sozinho. Que este lugar estava frio. Que eu estava cansado, dolorido. Eu queria dizer isso, mas me forcei a não fazê-lo todas as vezes. Farei tudo o que puder para proteger. As palavras de Ananta me emocionaram. Eu não sabia o que ela iria proteger, mas também tinha algo para proteger. Coloquei a mão no bolso da camisa. Havia uma garrafa de vidro com um líquido azul cintilante. O elixir. O remédio misterioso que trataria minha mãe. Foi o remédio que recebi de Alforone no 77º andar e forçando meu caminho até o 76º andar. É a quarta vez que você vem aqui? A hora. Sim, você está mais perto do que antes. Mas isso é tudo. Nada mudou. Eu suponho que o destino gravado em sua alma não muda? Alforone ainda estava cercado pela escuridão e pela neblina, mas falou como se estivesse orgulhoso de mim enquanto acariciava minha cabeça. Criança, sonhando repetidamente com pesadelos, ficando presa dentro de um ciclo. Espero que você consiga escapar dos pesadelos e ver seu caminho algum dia. Eu ainda não conseguia entender o que ele estava dizendo, mas percebi que ele estava me encorajando. Ainda houve uma pessoa que me encorajou quando todos me abandonaram. Alforone me deu o elixir, dizendo que fiz um bom trabalho. Mesmo que eu não tenha pedido, ele me deu como se entendesse. Ele voltou para onde estava e olhou para o céu noturno brilhante. O céu noturno estava lindo. A galáxia que se dividia no centro do céu e as lindas estrelas que brilhavam ao seu redor. Fiquei impressionado com a cena que apenas olhei fixamente por um tempo. E não me lembro, mas provavelmente chorei. Meus olhos estavam úmidos quando prestei atenção. Então voltei para o palco oculto do 50º andar, onde ficava a casa do clã. Eu já estava destruído além da recuperação depois de passar pelo dragão vermelho e lutar contra a rainha do verão, mas o incentivo que Alforone me deu junto com a galáxia de estrelas me deu um gostinho de felicidade. Enquanto tocava o elixir, tive o impulso de bebê-lo. Mas eu sabia que me curar era impossível mesmo com o elixir, então balancei a cabeça. Não esqueci minha determinação desde que entrei na torre. A promessa de entregá-lo à mamãe. Houve um problema, no entanto. Tive que me aposentar para voltar à Terra. Eu não poderia escalar a torre novamente, mas não tinha muito o que viver, então não importava. Porém, o problema era que o 50º andar estava cheio de inimigos que vieram após sentirem a catástrofe do 76º andar. Eu precisava passar por eles para me aposentar. Eu não tinha mais forças para fazer isso. O que eu poderia fazer? Como eu poderia passar por eles para dar o elixir para mamãe?
Fiquei pensando profundamente por um tempo. Um Deus observa você silenciosamente. Levantei minha cabeça com a mensagem que apareceu de repente. Foi o olhar que apareceu de vez em quando. O ser se interessou por mim, mas nunca revelou seu nome. Mesmo agora, quando eu era mais forte, não conseguia identificar nenhuma das características do ser para dizer que tipo de posição ele ocupava ou qual era sua identidade. Mas o que me inspirou não foi a mensagem, foram as ações do ser. Eu tenho que passar por todos os inimigos? Tudo acabará se eu perder o elixir. Se eu puder deixar isso para alguém em quem confio. Não havia ninguém em quem eu pudesse confiar neste mundo. Não. Havia uma pessoa. Jung. Mas é perigoso para Jung vir aqui sem nada. Já fazia muito tempo que deixei a Terra. Então sua personalidade poderia ter mudado. Mas o mundo da torre era difícil e difícil. Até mesmo Jung poderia lutar para chegar onde eu estava. Porém, se Jung pudesse ver o caminho que eu vim. Se ele pudesse ver o caminho que eu percorri, como os deuses e demônios do 98º andar olhavam para o mundo inferior, ele poderia chegar aqui rapidamente. Rapidamente tirei o relógio de bolso e a Soulstone. Uma memória com meu irmão poderia definitivamente conter minhas memórias e vestígios. E a pedra de Superbia poderia ser o meio. Não, isso não foi suficiente. Então seria apenas um simples diário. O item que criei tinha que ajudar Jung a encontrar seu caminho. Mas o caminho que percorri foi um fracasso. Eu não poderia sugerir isso a ele. Tive que encontrar um caminho mais eficiente e correto para ele. Então o que eu precisava fazer? Um Deus observa você. Eu estava profundamente pensativo novamente. Um Deus se interessa pela sua decisão. Havia um jeito. O benefício. O que ganhei há muito tempo, mas não consegui usar porque não sabia como. Um Deus sorri de satisfação com a escolha que você fez. O benefício, Drawing Dreams, foi como uma simulação. Seriam necessárias a mesma situação e condições para escolher algumas variáveis para o melhor final possível. A resposta que encontrei poderia influenciar a realidade para criar um resultado vantajoso. No entanto, eu nunca tinha usado isso antes. No começo eu não sabia como fazer e, depois que o fiz, muitas condições foram necessárias. Não, era um benefício que um mortal não poderia usar. Os resultados da aplicação do sonho à realidade significavam que ele influenciaria os princípios da causalidade. Deuses e demônios também não seriam capazes de tocá-los facilmente. Era um poder que apenas um ser todo-poderoso que superasse um ser divino superior poderia ser capaz de realizar. Foi por isso que não tentei, mas se os limites fossem alterados, a história seria diferente. Se as informações sobre a torre fossem copiadas para criar uma pequena torre dentro do local de armazenamento, e as simulações pudessem continuar na forma de sonhos. Os dados poderiam continuar a ser coletados para encontrar o resultado mais bem-sucedido e eficiente. O resultado não seria capaz de ajudar Jung de alguma forma? No mundo criado nesta torre, ao contrário de como eu falei, poderia haver um eu de sucesso. Um sorriso cresceu em minha boca quando pensei nisso. Naquele momento, meus olhos se arregalaram. Então, eu olhei em volta. Era um mundo vivido e realista, mas de repente, tudo parecia em vão. Eu percebi o segredo de onde eu estava. Isso tudo é um sonho. Havia lembranças que flutuavam na minha cabeça de vez em quando, momentos em que fiquei feliz, triste e solitário. O que pensei ser simplesmente um sonho ou um déjà vu realmente aconteceu. No mínimo, neste mundo. Isso significava uma coisa. No fim, apertei ainda mais o relógio de bolso. Um sorriso amargo se espalhou pelo meu rosto. Mesmo em um sonho como este, nunca houve um momento em que eu sorrisse no final. Idiota estúpido. Yeon-woo cerrou os dentes olhando as inúmeras cenas criadas pelas letras Jeong-woo nos braços. Vários eventos aconteceram lá. Todos eles tinham uma coisa em comum. Jeong-woo estava no centro disso. E Jeong-woo morreu por vários motivos. O Jeong-woo que morreu sangrando quando a chuva de flechas atravessou seu escudo. O Jeong-woo que caiu na armadilha armada pelos catadores quando estava prestes a entrar no tutorial. Houve um Jeong-woo que morreu após lutar contra Alforone e um Jeong-woo que morreu devido à explosão de seu circuito de poder mágico ao tentar absorver a pedra da alma. No final, ao tomar o elixir, percebeu a realidade e fechou os olhos, esfregando amargamente o relógio de bolso. Yeon-woo olhou para seu irmão em seus braços. Para ser sincero, ele teve algumas dúvidas durante todo esse tempo. Cada uma das peças escondidas no diário de seu irmão era rara e preciosa. Itens que os clãs grandes teriam tentado guardar para si mesmos se descobrissem. Havia a espada vampírica de Bathory e o tesouro do Olimpo. Yeon-woo se perguntou por que ninguém os havia levado todo esse tempo. Se fossem coisas de seu irmão depois de repetir sua vida várias vezes, fazia sentido. O caminho que Yeon-woo percorreu foi conquistado depois que seu irmão morreu dezenas, centenas, talvez até milhares de vezes nesse ciclo. Tudo para que Yeon-woo não tivesse que trilhar o mesmo caminho difícil que ele percorreu. Ele estava bem em se machucar. Foi por isso que a única coisa que Yeon-woo pôde dizer quando viu seu irmão foi que ele era estúpido. Não importa o quanto os sonhos se repetissem, haveria lembranças em seu subconsciente. Então, sua alma seria corroída pouco a pouco. Ainda assim, ele não estava parando. O mesmo aconteceu por agora.
Jeong-woo não parecia planejar abrir os olhos. Ele continuava trilhando seu caminho perdido no mundo dos sonhos. Um deus está olhando para você com olhos tristes. Yeon-woo levantou a cabeça com a mensagem repentina. A mensagem que seguiu Jeong-woo desde que ele entrou na torre. Jeong-woo não conseguiu descobrir quem era até morrer. Mas não Yeon-woo. Ela estava fortemente ligada a Yeon-woo através da canalização. Você viu esse futuro desde que Jeong-woo chegou aqui? Um deus está em silêncio. Yeon-woo estreitou os olhos. Atena.